A todos os irmãos, amigos, minha saudação com a paz do Senhor Jesus Cristo. Segunda-feira, estamos aqui mais uma vez pelo Facebook para meditarmos na Palavra de Deus e desde já convidamos você para participar conosco. Deixe a sua mensagem, o seu comentário, compartilhe também para que outros possam ser alcançados por essa palavra. Se possível, pegue a sua Bíblia, leia conosco, examine as Escrituras, tire este momento para refletirmos nas coisas espirituais. É tempo de buscar as coisas de cima, de entendermos a vontade de Deus, a palavra de Deus e buscar a cada dia estar preparados para o grande e glorioso dia do Senhor que se aproxima. Sejamos alertas, né? É bom estarmos a cada dia buscando do Senhor, compreendendo a sua vontade. Desde já, agradeço a tua participação, todos que têm compartilhado, que têm tirado este momento para meditar, para ouvir a palavra do Senhor, que o Espírito de Deus possa falar em cada coração e que cada um possa ser edificado pela palavra de Deus. Eu convido a todos para lermos Evangelho de Mateus, capítulo 16 e o versículo 18. Vamos estar meditando nesta palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 16 e o versículo 18. É bom quando nós entendemos a palavra de Deus. Às vezes, pequenos detalhes da Escritura que passam despercebidos faz diferença no entendimento. Se nós vemos aí em Romanos capítulo 10, nós vemos de sorte que a fé pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Versículo 17, se não me falha a memória. Então, é necessário nós ouvirmos pela palavra. Então, é bom nós examinarmos, né? Evangelho de Mateus, capítulo 16 e o versículo 18 diz assim: Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Alguns detalhes aqui que é importante nós esclarecermos. E o primeiro ponto é quando o Senhor disse aqui, tu és Pedro, falando com Pedro, e aí diz assim, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Há muitos que atribuem aqui a pedra como Pedro, Pedro sendo a pedra. Mas é isso, não disse essa pedra, esta. Quem é a pedra? Se nós lermos lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 11, nós vemos: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Falando a respeito de Cristo, nós vemos no versículo anteriores, nós vamos ver a respeito de Cristo, né? Como no versículo 10, diz em nome de Jesus Cristo Nazareno. Falando a respeito do Senhor, diz que Ele é a pedra. Então, a igreja está edificada em Cristo. E o que significa igreja? Essa palavra igreja, do grego eclésia, que significa chamados para fora. É aqueles que são chamados para sair do mundo, para deixar o mundo, para deixar o pecado, para uma vida de santidade. E a palavra de Deus, ela é bem clara quando o Senhor Jesus disse: edificarei a minha igreja, no singular. E eu quero perguntar para você, você entende o que é igreja? Você sabe o que é igreja? Qual é o nome da igreja? Você faz parte da igreja? Existem muitos termos que virou jargões, como se a igreja somos nós. É um termo muito vago, todo mundo é igreja. Então cada um é uma igreja. Mas o Senhor disse no singular aqui, edificarei a minha igreja. E qual é a igreja que o Senhor edificou? Você conhece? É necessário, irmãos, para conhecermos a igreja, conhecermos a Escritura. Não tem como conhecer a igreja sem conhecermos a Escritura.
Porque esta igreja, quando nós fazemos parte desta igreja, a igreja que sobrevive em meio a tribulações, em meio a dificuldades, a igreja que quando olhamos para a história, nós vemos que sofreu perseguições, que sofreu afrontas, mas a palavra do Senhor se cumpre, porque o Senhor diz assim: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja que vence a tribulação, a igreja que vence o pecado, a igreja que não se corrompe, a igreja que não se moderna ou não se moderniza. Mas a igreja que mantém a santidade, que mantém a fidelidade para com Deus. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 27, nós encontramos assim, 1 Coríntios 12, 27, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros no particular. Então olha que definição tão importante. Vós, a igreja, no seu contexto geral, sois o corpo de Cristo. E no particular, membros deste corpo. Então eu não sou igreja. Eu faço parte da igreja, porque no individual somos membros. Você é membro do corpo? Agora precisamos entender o que é um corpo. Para entender a igreja, tem que entender o corpo. E aí nós, voltando um pouquinho, no capítulo 12, aqui mesmo de 1 Coríntios. O versículo 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então a igreja ela é composta por muitos membros, todos interligados. E se nós olharmos aqui, o apóstolo Paulo ele descreve dizendo que se o pé disser: porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se a orelha disser: porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles onde quis. E é importante nós entendermos, porque existem tantas distorções na palavra. E quando nós olhamos aqui, o Senhor diz aqui que Ele colocou os membros, cada um como quis. Aí as pessoas acham assim: não, então Deus chamou cada um de um jeito, cada um numa doutrina, cada um numa denominação, cada um num lugar, e todos fazem parte do mesmo corpo. Ora, como pode um pé andar para um lado e outro pé andar para o outro, fazendo parte do mesmo corpo? Como pode uma mão andar para um lado, o pé para o outro? Tem lógica? O corpo caminha junto, porque todo o corpo, embora tendo funções diferentes, mas são guiados pelo mesmo cabeça. Você faz parte do corpo de Cristo? Qual é a tua função no corpo? O que você tem feito neste corpo? Quando todo o corpo trabalha bem, todo o corpo anda bem, todo o corpo tem saúde. Quando todos os membros do corpo funcionam bem, o corpo tem saúde, o corpo avança, o corpo caminha. Quando parte do corpo não funciona bem, o corpo sente a dor. Então é necessário nós entendermos que a igreja, ela não é dividida. A igreja, ela não tem como você repartir, porque como você pode dividir o corpo de Cristo? E o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: está Cristo dividido? Será que conseguimos pegar Cristo e dividi-lo? Lá no capítulo 1
de 1 aos Coríntios, no versículo 13, ele faz essa pergunta: está Cristo dividido? Amados, nós precisamos entender que o Senhor edificou a sua igreja. E qual o nome que ele deu para a sua igreja? Nós não encontramos nas Escrituras que o Senhor denominou a igreja, mas ele reuniu o povo e chamou de igreja. A igreja chama igreja. E toda vez que a igreja ela é identificada nas Escrituras, nós encontramos a identificação da igreja da seguinte forma, como exemplo aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja que está em Sardes. Sardes era uma cidade. A igreja sempre foi identificada pela cidade. No versículo 7 do capítulo 3 de Apocalipse, ao anjo da igreja que está em Filadélfia. A igreja sempre foi identificada pela cidade. Quantos que querem rotular, querem denominar a igreja como se fosse dono de igreja, e outros dizem a minha igreja, e tantos que querem ser dono de igreja. E se a igreja é tua, você estabelece a doutrina que quer, coloca o que quer, faz o que quer, porque é tua. Mas se é tua, não é de Cristo. E eu faço parte da igreja de Cristo, que não tem nome, não tem rótulo, não tem placa, que vive a palavra como ela é. E é importante nós vivermos a palavra. A igreja é o corpo de Cristo, um corpo indivisível, um corpo que segue a regra do cabeça. Não são os membros do corpo que determina para onde o corpo anda e como o corpo deve andar. É a cabeça que determina. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E nós encontramos aqui em Efésios, no capítulo 1, no versículo 22 e 23, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então a igreja como corpo de Cristo, um corpo unificado, um corpo unido, um corpo com diferentes funções, mas na mesma direção, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Por isso a palavra do Senhor aconselha e nos exorta dizendo: tendes o mesmo parecer, vivei em paz, louvado é o nome do Senhor. Esta edificação não feita por mãos, porque o templo, onde a igreja se reúne, é construído, e quanto se preocupa às vezes com templos bonitos, luxuosos, e esquece que ali não passa de uma construção, de uma edificação, que ali não é a morada de Deus, porque Deus não habita em templo feito por mãos do homem. Ao templo é para que o homem se reúna para adorar a Deus. Nós precisamos ser templos do Espírito Santo, para que o Espírito de Deus habite em nós e fazermos parte da igreja de Cristo, a igreja que Ele comprou com seu sangue precioso, a igreja que Ele estabeleceu, que desde o tempo primitivo, desde os apóstolos, estabeleceu a sua base de fé, estabeleceu a sua regra, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Louvado é o nome do Senhor, conforme encontramos lá em Efésios capítulo 2. E nós vemos, irmãos e amigos, que a igreja, lá no seu início, no livro de Atos capítulo 2, diz que em toda alma havia temor, e nós lemos aqui no versículo 42 que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Esse exemplo da igreja primitiva.
Esta é a base, irmãos. Deus não muda a sua palavra, o ser humano muda, o ser humano cria tantas invenções, mas Deus permanece fiel à sua palavra, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E nós, olhando para a história, quantas vezes os apóstolos foram presos, açoitados, perseguidos, e a perseguição não acabou com a igreja, a perseguição não fez com que a igreja diminuísse, ao contrário, a perseguição fez com que a igreja crescesse, porque os que andavam dispersos iam por toda parte pregando o evangelho. Não é tempo de olhar apenas para si mesmo. Nós não temos tempo, e muito menos o cristão deve focar-se para orgulho, para soberba, para achar que é dono de alguma coisa ou de tanta coisa, mas na humildade, na simplicidade, como a igreja primitiva que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então a igreja, para fazer ou para ser parte de fato da igreja, ela persevera na doutrina dos apóstolos. Aqueles que querem criar a sua igreja, coloca o nome que quer, denomina, faz o que quer porque é dele, mas a igreja de Cristo não tem rótulo. A igreja de Cristo não está embaraçada com o pecado, não está embaraçada com o mundo, mas a igreja está alicerçada na vida cristã, alicerçada na mensagem do Senhor. E eu quero perguntar a você, prezado irmão, amigo, aonde você está alicerçada a tua fé? Quantos que estão presos ao lugar? Quantos que estão presos à sua liderança? Quantos que estão presos a alguém que parece ser de tanto conhecimento? Mas todo ser humano, ele é limitado, é sujeito a falha. Todo ser humano, ele é de passagem aqui. Hoje nós estamos aqui e amanhã não sei, a Deus pertence, mas hoje é tempo de nós estarmos presos ao Senhor Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo escrevendo, ele disse: eu preso do Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Quantos grupos que se levantam, depois caem, começam, param, mas a igreja persevera em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio à turbulência, em meio a problema, independente de quem levante ou de quem caia, de quem esteja no meio do corpo como um corpo estranho, sem fazer parte do corpo, ou aquele que realmente se integra no corpo e dá o fruto e é útil. A igreja continua em pé, a igreja persevera, a igreja não deixa a doutrina do Senhor, a igreja persevera na fidelidade, a igreja não deixa de ter comunhão, a igreja não perde o temor de Deus. Quando a pessoa perde o temor e ele vive no erro, vive no pecado e nada lhe traz preocupação, ele anda errado, ele peca e está tudo certo e nada mais tem problema, e tanto faz ele falar coisas obscenas, tanto faz ele agir de forma ímpia e depois cantar, orar, pegar, ouve, preocupado ali, se alimenta de músicas mundanas, de coisas profanas e depois diz adorar a Deus e está tudo certo. Mas esta não é a igreja. Não é o padrão da igreja de Deus, porque Deus não habita parede meia com o pecado. Desde o princípio, quando o Senhor falou ao povo de Israel que ele ia operar maravilhas, mas a primeira coisa que ele falou é: santificai, santificai, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Sem santificação ninguém verá o Senhor. É necessário nos santificar, é necessário buscar e entender o que é a igreja, para de fato fazermos parte da igreja, conhecer o corpo de Cristo, para integrar-se neste corpo. Louvado é o nome do Senhor. E aquele que está alicerçado em Cristo não anda segundo os seus próprios preceitos, a sua vontade, o seu querer, mas ele busca a vontade daquele
que é o cabeça da igreja. Todo membro do corpo é guiado pelo cabeça. Cristo, o cabeça da igreja, e é Ele que faz maravilhas, é Ele que opera milagres, é Ele que transforma, é Ele que cura, é Ele que liberta. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então é importante nós buscarmos a cada dia fazer uma análise na nossa vida, porque a palavra de Deus nos afirma que o Senhor vem buscar para si um povo seu. Diz a palavra do Senhor que o Senhor vem buscar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Louvado é o nome do Senhor. Não é qualquer um, não é um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, não importa onde você está, não importa o que você faça, o importante é o teu coração. Essas afirmações não condiz com as Escrituras, essas afirmações são apenas para levar a pessoa a permanecer no erro, a permanecer no pecado. E o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz lá em Romanos, que faremos ou que diremos, pois permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ele diz, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, você está vivendo no pecado ou na graça de Deus? Mortos para o pecado, como podemos viver ainda no pecado? Texto de Tito, capítulo 2, versículo 13. Melhor vamos pegar do versículo 11, Tito capítulo 2, versículo 11 em diante, diz assim: porque a graça salvadora de Deus se é manifestada a todos os homens. Então o Senhor chama todos, o Senhor quer que todos sejam salvos. Deus não faz separação, porque Ele diz, há tantos judeus, gregos, tantos gentios, o Senhor quer salvar a todos. Essa graça se é manifestada a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Bom, se o Senhor quer salvar, eu não preciso fazer nada, né? É só eu falar, eu creio, eu recebo a salvação de Deus, e que maravilha, e eu estou salvo. Não, a palavra do Senhor aqui é ensinando. A palavra é para nos ensinar. Precisamos entender a palavra de Deus, aprender dela, e ensinando que, renunciando à impiedade, tem que renunciar, tem que deixar a impiedade, a concupiscência mundana, as cobiças mundanas. Vivamos nesse presente século sóbria, de forma clara, de forma lúcida, com entendimento, diz aqui, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Louvado é o nome do Senhor. O grande Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo, Ele aparecerá em glória e levará para si, e diz a palavra do Senhor, o versículo 14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade. Ele se deu a si mesmo, Ele se entregou por mim e por você, para que nós pudéssemos ser perdoados, purificados, resgatados do pecado, da contaminação, para andar em novidade de vida. E Ele diz aqui ainda, e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Você faz parte deste povo? Não é um povo bom, não é um povo mais ou menos, não é aquele que é quase cristão, porque aquele que é quase cristão, ele quase sobe, ele quase é salvo, ele quase faz parte da igreja, mas ele não faz. Ele quase sobe, mas ele fica. Então é muito perigoso quase, né? Porque quem quase morreu está vivo, mas quem quase está vivo morreu. Então não temos que
ficar no quase, nós precisamos ter certeza da nossa salvação, da nossa redenção, de onde estamos ou para onde estamos caminhando. Embora muitas vezes a mensagem da palavra de Deus parece dura, parece difícil, e o Senhor Jesus, uma certa ocasião, quando ele pregava, e o povo começou a se dispersar, embora, e os apóstolos chegaram para ele e falaram: mestre, a mensagem está dura, o povo está indo embora. O Senhor não falou: olha, chama de volta, eu vou ajustar, eu vou melhorar, eu vou ver o que eles querem ouvir para eu falar. Não, ele olhou para os apóstolos e falou: quereis vós ir também? Mas a resposta foi: para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, louvado é o nome do Senhor Jesus. Quando a pessoa tem o desejo real de vida eterna, ele não se mistura com o pecado, ele sai do meio do pecado. Por isso, termo igreja, chamados para fora, louvado é o nome do Senhor, chamados para deixar o mundo, o pecado, chamados para deixar a contaminação, chamados para ser luz, chamados para ser diferente, no mundo que se corrompe a cada dia. Um povo zeloso de boas obras, não um povo de discurso bonito, mas um povo zeloso de boas obras, louvado é o nome do Senhor Jesus. E a ordem da palavra de Deus aqui no versículo 15 de Tito, capítulo 2, fala disto: exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. A escolha de cada um, fazer parte da igreja, viver a palavra do Senhor, ou andar segundo os seus próprios caminhos, segundo os seus próprios pensamentos, achar que ele é um membro independente. Eu não conheço membro do corpo independente do corpo. Todo membro do corpo que é amputado ou que se desliga do corpo, ele morre. O corpo muitas vezes continua vivo. Se uma pessoa, por uma fatalidade, perde um braço, o braço não continua vivo, o corpo continua vivo. Então nós precisamos entender que para estarmos vivos em Cristo, precisamos estar ligados neste corpo. E não tem como estar ligado no corpo, querendo andar segundo o que eu acho, o que eu penso, os meus desejos, as minhas vontades, porque o corpo tem uma direção. Não tem como andar em lado oposto e dizer que faz parte do mesmo corpo. É engano isso. Ninguém se engane. Mas vamos buscar a cada dia estar em Cristo. E estar em Cristo é estar unido, estar em comunhão, estar ligado no corpo, vivendo a sua palavra como ela é, deixando de lado todo o sistema denominacional, deixando de lado toda a palavra que muitas vezes só são discursos vazios, mas vivendo em santidade, numa vida íntegra, deixando a concupiscência mundana, deixando o pecado. E o escritor aos Hebreus ainda nos escreve, no capítulo 12, no versículo 1, algo tão importante, quando ele diz assim: portanto nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então é tempo, prezado irmão, amigo, de fazer uma análise para onde nós estamos caminhando. Qual é a direção à luz das Escrituras? Porque Deus é o autor da Bíblia. E nenhum ensinamento contrário às Escrituras pode ser de Deus. Tem como a pessoa dizer: mas Deus mostrou, e Deus revelou, e Deus fez de falar tanto discurso, se está em desacordo com as Escrituras. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Deus não criou uma outra Bíblia para outra geração, criou outro ensinamento, escolheu outros apóstolos, escolheu outro edifício
cristão, Deus é imutável, Deus é indivisível, Deus é eterno, louvado é o nome do Senhor Jesus. Assim como Ele estabeleceu a sua igreja desde o tempo primitivo, desde os apóstolos, quando Ele edificou a sua igreja, cumprindo o que Ele falou no Evangelho de Mateus, que nós lemos no início, que sobre esta pedra, quando Ele conversando com Pedro, Ele é a pedra. Ele diz assim: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a igreja, quando nós vemos lá, ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros no particular. Um corpo, muitos membros, mas um corpo. A igreja sendo o corpo de Cristo, você pode dizer, mas tem muitas igrejas. E eu pergunto, quantos corpos Cristo tem? Então, de Cristo, só tem uma igreja, é um corpo. E como fazer parte desta igreja? Não é denominação A, B, C, D, não. A igreja está edificada na palavra como ela é. Só faz parte da igreja quem vive a sã doutrina, quem vive a doutrina de Cristo, quem persevera nela. Esse faz parte da igreja. Quem anda em fidelidade e é direcionado pelo Senhor Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Por isso, você faz parte da igreja? Se você faz parte da igreja, saiba que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Vem tribulação, vem dificuldade, os apóstolos passaram. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, louvado é o nome do Senhor Jesus. A igreja continua avançando, a igreja continua caminhando até quando o Senhor levar para a sua glória. E se você ainda não faz parte da igreja, ainda não entendeu, busque compreender o que é a igreja de Cristo e faça parte da igreja. Se você por um engano criou uma denominação, um rótulo para a igreja, deixa este rótulo de lado e viva o evangelho puro, genuíno. Porque a igreja, ela vive exatamente como o Senhor estabeleceu. É tempo de restauração. E restaurar é voltar ao estado original. É tempo de restaurar a nossa vida, é tempo da restauração da igreja, é tempo de santidade, é tempo de preparação, é tempo de nos encher da graça de Deus, é tempo de buscar a cada dia estar alinhados, unidos, em comunhão, fortalecidos e ajudando um ao outro, para que juntos possamos chegar na cidade celestial. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um. Que Deus continue derramando da sua graça, do seu poder. Vamos orar. Vamos estar falando com Deus. Vamos buscar a presença do Senhor Jesus. Está orando a favor do Josué. Josué, de Arruda, grande amigo. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua oração a favor, né? Ele, a sua família estão afastados da igreja. O Senhor chama, as portas ainda estão abertas, né? Para receber todos, não apenas, né? Josué, sua família, aqueles que se afastaram, os demais, todos que se afastaram, todos que um dia deixaram os caminhos do Senhor, o Senhor chama. E aqueles que ainda não tomaram a decisão de fazer parte da igreja, o Senhor continua chamando, porque a porta ainda está aberta. E é interessante, irmãos, quando nós vemos na palavra de Deus, quando diz assim, falando a respeito dos sinais, dos acontecimentos, diz assim, quando vires estas coisas, sabei que Ele está perto, às portas. Diz assim que Ele está perto, mas ainda vai demorar um pouco. E se nós olharmos, os sinais estão aí, tudo se cumprindo, guerras, terremotos e todos os acontecimentos descritos nas Escrituras estão aí se cumprindo de uma maneira nunca vista na história. Isso nos mostra que o Senhor está às portas. Agora eu pergunto para você, quanto falta para chegar
aquele que já está às portas. E a hora que a porta se fechar, ninguém mais entra. Mas hoje ainda o Senhor te chama. Se você está ouvindo essa mensagem, o Senhor deu a oportunidade de você ouvir, porque Ele te chama para que você faça parte da igreja do Senhor Jesus. Não espere, tome uma decisão. Você pode dizer, mas é tão difícil, eu não consigo. Se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos dizer, eu não consigo, porque a força humana é limitada. Mas se entregarmos por completo a nossa vida ao Senhor, fazer como o salmista descreve lá, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e tudo Ele fará. Ele te fortalecerá. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então vamos estar orando a favor desses dos demais pedidos, né? Está orando a favor do diácono Paulo, que também está aí passando por momentos de enfermidade. Pastor João dos Anjos, ali da cidade de São José do Rio Preto, vamos estar orando. Pastor José Veloso, ali da cidade de São Carlos, também está enfermo. Vamos estar orando que o Senhor Jesus possa continuar abençoando. Irmã Alice, também que tem pedido oração. Vamos falar com Deus. Um pedido também, né, aqui de região aqui de Votorantim, Sorocaba, Dona Ana, Dona Ivone, tem pedido oração. Nos esteja orando, que o Senhor Jesus possa abençoar, dando saúde àqueles que estão enfermos, operando e fortalecendo, ajudando aqueles que estão afastados para que possam retornar, tomar também a sua decisão. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos, pela vida, pela tua graça, Senhor, pelo teu poder, por esta palavra, por esses momentos que passamos, Senhor Jesus, aqui, buscando, ó Deus, a tua face, ó Senhor, meditando na tua palavra. Meu Deus, o Senhor é aquele que fala aos corações. Sabemos, ó Deus, que as nossas palavras apenas podem chegar aos ouvidos, mas o teu Espírito que fala lá no íntimo, Senhor, pode tocar nos corações de todos aqueles que têm ouvido esta palavra. E eu te peço, Senhor, ajuda, desperta, abençoa, Senhor, Josué, que tem pedido a sua família, e os demais, Senhor, todos aqueles que se afastaram dos teus caminhos, que um dia, Senhor, receberam o teu nome, mas deixaram a tua presença, seja por qualquer razão, ou sem razão, mas deixar a tua casa. Meu Deus, te peço, Senhor, fortalece, desperta, ajuda para que possa tomar um propósito. E aqueles que têm sido evangelizados, que têm ouvido a tua palavra, ainda, Senhor, que muitas vezes em dificuldades para o conhecimento, para o entendimento, mas abre, Senhor, o entendimento, dê a tua graça, do teu poder, ajuda na compreensão da tua palavra, ó Senhor, e desperta para buscar a tua presença. Meu Deus, abençoa cada vida, a cada lar, Senhor, daqueles que têm ouvido a tua palavra, e aqueles que estão enfermos, Senhor, esses nomes que citamos aqui, e os demais, Senhor, que vão colocando os nomes muitas vezes no decorrer dos dias. Senhor Jesus, alcança com a tua bênção, com a tua graça, os pedidos que têm sido apresentados, Senhor, através dos grupos. Ó Deus, o Senhor conhece a cada vida. Estenda as tuas mãos e ajuda, Senhor. Derrama, meu Deus, o teu poder, a tua direção. Dai-nos, Senhor, a cada dia a unção, a virtude dos céus, e sustenta-nos, ó Senhor. Toca, meu Deus, no íntimo de cada um. Fortalece, Senhor, com a tua graça, com o teu poder. Senhor, aqueles que nesta hora estão buscando, Senhor, a tua face. Ó Deus, aqueles que se colocam, Senhor, desejosos de uma mudança de vida, desejosos, Senhor, de uma transformação, que sente o teu chamado, ó Deus, mas muitas vezes tem sentido medo, dúvida, insegurança, ó Deus, mas desperta, Senhor, e reveste com a tua graça, para que possa tomar a decisão e entregar-se por completo a ti. Estenda as tuas mãos, Senhor, e ajuda-nos. Dá-nos, ó Deus, uma noite de paz, de descanso, Senhor, guarda, livra de todo mal. Se lhe apraz, ó Deus, ainda fala conosco através